boa noite, William De Luca, boa noite a todos que estão nos assistindo. Quem estava aí no Jornal da Fórum, fique conosco para mais um Fórum na Copa, para falar de Copa, mas falar de política também, falar o que acontece dentro e fora dos gramados, né, De Luca? William De Luca, mas pode me chamar de senhor dos palpites, porque eu acertei tudo ontem, 100% de aproveitamento, uma coisa inédita neste programa. Acertei que o Marrocos ia eliminar a Espanha, que Portugal ia golear, não uma goleada tão grande assim, que ia ganhar fácil da seleção da Suíça. Então, acertei os palpites de ontem. Ana Prete está aqui já, Ivan. Tá chegando. Tá chegando. Ana Prete está chegando, então. Ana Prete, nossa cientista política que está todos os dias aqui com a gente. Vamos falar bastante sobre Copa do Mundo, obviamente, sobre os resultados de hoje, sobre a geopolítica por trás da Copa do Mundo também. Falar sobre o conflito no Marrocos com o Saara Ocidental, falar sobre os jogadores importantes para esse duelo, né? Incrivelmente, a gente teve um marroquino que nasceu na Espanha, mas joga pela seleção do Marrocos e ficou a cargo dos seus pés eliminar a seleção do país onde ele nasceu. E a gente vai falar bastante sobre política também, porque o nosso convidado aí, o Miguel, já antecipou. Pode subir ele aqui com a gente, Gui. Eu dei esse apelido para ele lá no Twitter e parece que a assessoria dele comprou o apelido. Fiquei muito feliz, deputado Paulo Guedes do Bem, de o senhor ter aceitado o nosso convite aqui do Fórum na Copa. Boa noite, deputado. Boa noite, William. É uma satisfação estar mais uma vez aqui com vocês. E já te agradecer aí, né? Porque foi você a primeira pessoa que mencionou o Paulo Guedes do Bem, né? Eu já fui confundido várias vezes com outro, mas depois daquela dica sua, eu até mudei meu Twitter e virei Paulo Guedes do Bem. Valeu, viu? Muito obrigado. De nada. O deputado Paulo Guedes do PT de Minas Gerais. Teve um gato, o seu gato pulou aí, o meu chegou aqui, ó. Minha gata. É isso. Tem um gato preto atrás de você aí, ó. Tem um gato preto atrás de você aí. Tem 4 aqui em casa. É o Luiz Inácio, a Olga, a Dilma e a Marcha. Eles ficam aqui o dia inteiro pulando, já virando personagens do cenário aqui. É uma tradição os gatos aqui no Fórum da Copa, né? Todo programa. Aqui. A minha aqui é da minha filha, mas é danada. Ela, toda vez que eu estou dando uma entrevista, ela pula aqui na frente também. Já está aqui do meu lado. Mas vamos lá. Estou por conta. Bom, Beluca, antes da gente começar a falar de Copa, né? Boa noite, deputado Paulo Guedes. Te cumprimentar o senhor também. Mas antes da gente partir para falar de Copa, claro que a gente vai falar, vamos falar um pouquinho sobre política, aproveitar aqui a presença do deputado federal Paulo Guedes. Já vou soltar uma primeira pergunta aqui para o deputado, que é o seguinte. Deputado, hoje a gente repercutiu na Fórum, inclusive, notícias relacionadas ao bloqueio no Ministério da Educação, promovido pelo governo Bolsonaro, né? E a principal notícia é que esse bloqueio, promovido pelo governo Bolsonaro, vai fazer com que mais de 14 mil médicos residentes e 100 mil bolsistas da CAPES fiquem sem esses recursos agora para dezembro, né? O recado é basicamente de que o MEC não teria dinheiro para 2023, ou seja, um cenário aí de terra arrasada que vai ser um grande desafio para o presidente Lula, né? Queria saber do senhor como o senhor tem acompanhado aí esse fim de governo que o Bolsonaro está deixando e que Brasil, o presidente eleito Lula, deve encontrar agora em janeiro, né, passando esse momento de Copa do Mundo, que está todo mundo feliz com a Copa. Voltando em janeiro, a gente vai voltar à realidade. O Lula vai ter um enorme desafio, né? Como o senhor tem acompanhado esse fim de governo Bolsonaro e quais que o senhor enxerga como seus principais desafios para o presidente eleito Lula para retomar o crescimento no Brasil e, enfim, resolver esse problema do MEC, né, que é a principal notícia de hoje? É melancólico o fim do governo, né? A gente já pensava que ia ser dessa forma, porque tudo aquilo que vinha acontecendo nesses últimos 4 anos, hoje a gente acabou tendo a certeza, né? Os cortes no MEC, não é só no MEC, não, é em todos os programas e projetos, é na saúde, é na cultura, há um apagão geral no país, ou seja, eles destruíram, né? Eles destruíram todo o sistema daqueles projetos e programas que funcionavam. A educação é mais um deles, né? Eu falei essa semana com reitores de universidades, institutos federais, há um pânico generalizado com a situação que eles estão entregando o país. Então, a nossa esperança, e por isso que o Lula está em Brasília essa semana, nós precisamos urgentemente garantir
a aprovação da PEC da transição, porque a PEC vai permitir um fôlego para, a partir de janeiro, né, com aqueles recursos que vão sobrar, né, dos 105 bilhões, né, com a aprovação da PEC, tirando o Bolsa Família fora do orçamento, né, a gente vai ter uma folga para poder recompor, né, todas essas áreas que foram atingidas na educação, na saúde, nos programas sociais, na cultura, enfim, temos que recomeçar a construir o Brasil. Eles destruíram literalmente o país, né, não tem nenhuma governabilidade. É impressionante o amadorismo dos escolhidos pelo Bolsonaro, principalmente naqueles postos ocupados por militares, ou seja, as pessoas sem nenhum preparo para a função, ou seja, eles não tinham nenhuma noção do que era administrar um país. E isso ficou claro, né, nesse final melancólico que estamos assistindo agora na transição. Só dar oi para a Ana Prestes, que chegou aqui. Aninha, tudo bem? Ana Prestes, nossa cientista política, comentarista de todos os dias aqui também, deputado, no nosso Fórum na Copa. Boa noite, gente. Tudo jóia. Boa noite, deputado. Boa noite, Ivan. Boa noite, De Luca e toda a nossa audiência. Desculpem pelo atraso. Que isso, você é dona e proprietária deste programa, Ana. Você chega a hora que você quiser aqui para a gente fazer o Fórum na Copa. O deputado Paulo Guedes faz parte da equipe de transição do governo, né? Ele faz parte da equipe do desenvolvimento regional. Agora há pouco a gente teve uma coletiva, acho que está acontecendo, na verdade, da equipe de transição que é comandada pelo Aloysio Mercadante, o ex-ministro, e eles estavam falando no drama enfrentado em todas as áreas, né? Todas as áreas que estão estudando, eles só descobrem coisas piores, assim, né? Que a situação era ruim, todo mundo já imaginava, mas a gravidade eles só estão descobrindo quando pegam os números, os papéis, para ver o que está acontecendo. Na pasta de desenvolvimento regional, o que vocês têm enfrentado em relação a essa transição, deputado? Por exemplo, vários programas. O programa Minha Casa Minha Vida, não tem um centavo. Eles tiraram todos os recursos do programa Minha Casa Minha Vida. Ou seja, você não tem nada em andamento. Pra você ter ideia, até tem uma série de pagamentos para fazer de obras de 2017, ou seja, não existe nenhum contrato novo assinado nesse governo e eles não têm nem orçamento para cumprir aquilo que foi assinado em governos anteriores que estava em execução, né? Sem falar, assim, de vários outros programas. Programa de cisternas, eles tiraram todos os recursos, todos aqueles projetos em andamento, né, de cisterna, de perfuração de poços, os programas de construção de barragens, recursos, por exemplo, para a defesa civil. Se tivermos um problema no início do ano, no final do ano agora, não tem recurso nem para agora, nem para depois. Até o programa Operação Carro-Pipa está suspenso nesse momento, ou seja, quem está com sede no Nordeste está ficando sem água. Assim, é chocante quando você abre cada relatório, né, e vê que nada funciona. Ou seja, até os programas, agora mesmo eu acabei de participar de uma reunião com o pessoal da Sudene, ou seja, alguns setores até com boa vontade de colaborar, mas não tinha, ou seja, as pessoas estavam sentadas na cadeira, recebendo muito, eles falavam muito do PT, dos governos do PT, que tinha muito cargo, é impressionante, só os cargos comissionados que estão ocupados por militares são mais de 8 mil cargos, ou seja, é muita gente recebendo sem nada para fazer, porque não tem programa, não tem projeto, não tem obra em andamento, ou seja, não tem nada funcionando nesse momento no Brasil, né? Na infraestrutura e principalmente no desenvolvimento regional. Não houve, nesses 4 anos, nenhuma política, né, desse governo que contemplasse o desenvolvimento regional. Os órgãos foram sucateados. Você tem um exemplo, assim, todos os programas, vamos dar um exemplo aqui, Programa de Revitalização do Rio São Francisco, 0. Nesses últimos 4 anos, não executou nada de revitalização. Eles pararam todos aqueles projetos em andamento que se a gente tinha, só para você ter ideia, nessa pasta que a Codevasf cuidava, a gente, no governo do Lula, da Dilma, tinha uma série de programas que não era de emendas parlamentares. Você tinha ali o PAC, você tinha recursos garantidos para os projetos e programas de revitalização, enfim, tudo isso eles retiraram. Os órgãos hoje que funcionam no governo, como a Codevasf, o DENOX e outros órgãos, só funcionam com o RP9, com as emendas parlamentares, porque não tem
nenhum planejamento de desenvolvimento regional nesse governo. Nós precisamos recuperar tudo isso, recuperar os projetos de revitalização das bacias hidrográficas, né? Recuperar a Sudene para que a gente possa ter novos investimentos na região do semiárido e na área mineira da Sudene, na área dos estados do Nordeste, onde a Sudene atende, enfim, tudo isso está parado, ou seja, nós temos muita gente sentado com a bunda na cadeira, mas sem ter o que fazer, porque não tem orçamento para executar. Essa é a verdade do resumo do Paulo Guedes, o outro com o governo Bolsonaro. Eles achavam que a iniciativa privada ia fazer tudo, mas não fizeram nada. O país está parado, não tem as rodovias, na sua grande maioria, sem manutenção, né? A gente vê os desastres acontecendo aí, e o governo não tem nada para fazer nesse momento, nem recursos em caixa para enfrentar os problemas. Deputado, uma pergunta bem assim, rápida. A gente acompanhou no segundo turno, principalmente, mas nas eleições de uma forma geral, que eles verteram muitos recursos. Teve auxílio gás aumentado, teve auxílio taxista, auxílio caminhoneiro, consignado do Auxílio Brasil, aumento do Auxílio Brasil, um volume de recurso grande, que é um crime, né? Foi um verdadeiro crime que aconteceu, bilhões vertidos justamente no momento eleitoral. Esses recursos que estão faltando hoje têm a ver com isso, com esse momento? Também, né? Porque tudo que os bolsonaristas condenam, eles fizeram para tentar eleger o Bolsonaro. Foi assim, de forma escancarada, ou seja, sem nenhum critério, né? Nós estamos vendo aí, tem nos levantamentos da equipe de transição, em várias áreas, inclusive na área social, você deve ter visto a Tebet falando recentemente que há suspeita de 3 milhões de cadastro de pessoas que não teria nenhum perfil para receber esses recursos e receberam, ou seja, você tirou de áreas importantes, tirou das universidades, tirou da saúde, tirou da assistência social, né, para tentar eleger o Bolsonaro a qualquer custo. Eles fizeram isso não só com esse tipo de medida, mas também no derrame de atendimentos às bases eleitorais de quem dá sustentação ao governo. Isso ficou claro e evidente. As obras que aconteceram no Brasil eram sem nenhum critério, sem nenhum planejamento. Não foi obras do governo, e sim a vontade pessoal desse ou aquele parlamentar que era da base do governo e que liberou recursos com montantes de cidades, por exemplo, que com 5 mil, 3 mil habitantes, recebendo milhões de reais para gastar aleatoriamente, né? Ou seja, na saúde, principalmente na saúde, houve assim um derrame de recursos em lugares sem nenhuma necessidade. E hoje está fazendo falta. Deputado, o senhor havia citado, inclusive, a PEC da transição como uma das ferramentas para conseguir lidar com essa terra arrasada que o Bolsonaro está deixando nesse final de governo, né? E agora, no fim da tarde, a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ do Senado, aprovou, né, a PEC da transição com valor de 168 bilhões, né? O valor inicial seria de 198 bilhões, mas o relator do texto, o senador Alexandre Silveira, era o valor que ele propunha, né? Mas o texto aprovado contou com uma redução de 30 bilhões e chegou a esse valor aí de 168 bilhões. Tá aí a matéria, inclusive, na tela, para quem quiser ler mais detalhes depois na fórum. Deputado, eu queria que o senhor falasse um pouco quais suas expectativas de aprovação, em quanto tempo você acha que, se até a posse do presidente Lula, isso já vai estar aprovado, ou pelo menos acordado, e falar um pouco para quem está nos assistindo, o que está em jogo nessa PEC, porque muito se fala aí dos valores dela, se fala sobre incluir ou não incluir o teto de gastos, enfim, explicar um pouco para quem está nos assistindo a importância, o que está em jogo dentro dessa PEC para o início do governo Lula. O que está em jogo é tudo, né? Todos os programas, ou seja, está em jogo o funcionamento das universidades que precisam de recursos, o orçamento atual e o orçamento que ele mandou para o Congresso, eles retiram recursos da educação, da saúde, dos programas sociais, dos investimentos, não tem recurso nenhum previsto, ou seja, assim, é um orçamento que eles mandaram para pagar folha de pagamento e juros da dívida, ou seja, o país não vai funcionar
se não tiver a PEC. Até os recursos, né, do Auxílio Brasil e do Bolsa Família, que eles prometeram, todos prometeram, os deputados que apoiaram o Bolsonaro, os partidos que apoiaram o Bolsonaro, todo mundo, né, em suas campanhas eleitorais, falava, não, o Bolsonaro vai garantir os R$600. Por que agora eles não querem garantir os R$600? Né? Para garantir os R$600 e também para funcionar minimamente todos os setores, né? A gente fala de programas, nós temos a assistência social, está parada no país, né? Você pega, não tem recursos, né, para garantir programas importantes, né? Não tem recurso para farmácia popular, ou seja, muitas coisas, se isso não for aprovado, vai parar. O país, e o presidente Lula inicia um mandato sem orçamento, sem poder cumprir minimamente com tudo aquilo que se espera de um governo, né? Então, assim, o Bolsonaro gastou mal, né? Gastou eleitoralmente mal, como vocês acabaram de dizer, desperdiçou recursos em áreas que não tinha necessidade e ficou 4 anos sem planejar nada. Então, a PEC é também uma garantia de que nós vamos ter um governo com planejamento, porque você tira a área social ali do orçamento, garante o Bolsa Família, e aqueles recursos que vai sobrar do orçamento, você começa a planejar, ou seja, vai ter recurso para retomar programas, retomar projetos, garantir recursos para a saúde, garantir recursos para as obras. Nós temos 14 mil obras paralisadas. Essas obras foram paralisadas, né, no governo da Dilma. Quando eles caçaram a Dilma, eles pararam o país. Nós temos creches, né, em todos os municípios do Brasil. Nós temos creches inacabadas, com 70%, 80% da construção pronta, que poderia estar funcionando para atender as crianças, né? E essas creches estão paralisadas, são milhares de creches que precisam ser concluídas. Nós temos escolas técnicas, nós temos hospitais, nós temos UBS. É uma série de obras que os municípios, que as pessoas esperavam, que vendo aquela obra quase pronta, aí tira a Dilma, 6 anos, eles pararam tudo no Brasil. Eles pararam as obras grandes, eles pararam o PAC, eles pararam as obras de rodovias, ou seja, foram 4 anos do governo Bolsonaro, mais 2 do Temer, sem planejamento nenhum. E com certeza você passa a ter ali uma folga no orçamento de 105 bilhões, mais alguma coisa do crescimento que pode ter na economia de arrecadação, e você passa a ter um planejamento para que você tenha nos ministérios, né, recursos, né, para o meio ambiente, recursos para o funcionamento do IBAMA. Nós temos um apagão na questão, né, do desmatamento no país, o que estão fazendo com a Amazônia. Por quê? Eles tiraram todos os recursos. O Ministério do Meio Ambiente está protocolar, não tem recurso para nada, para fiscalização, enfim. Então, essa PEC é de fundamental importância para o funcionamento do Brasil, para o dia a dia das coisas, para ter recursos para vacinação, para enfrentar as crises que possam surgir, para tudo. Então, é de fundamental importância e nós estamos trabalhando, e espero sim que a gente aprove ela antes do Natal. Esse é o objetivo do esforço que vamos fazer aqui na Câmara dos Deputados, esperando chegar aqui o projeto, que o Senado aprove ainda essa semana, que a gente também possa aprovar o mais rápido possível. Deixa eu aproveitar para ler alguns comentários aqui, deputada. A Salete Farias disse o único planejamento que o Bolsonaro tinha era apenas reeleger, é verdade, né? Isso não é mentira. A Yara Santos, quando golpearam a Dilma, acabaram com programas como Brasil Alfabetizado e até hoje não retornaram. Brasil Alfabetizado, Brasil Sorridente, tantos outros programas, né? Tantos programas que estão paralisados sem recursos. Também, né? Os mais médicos. Hoje mesmo não tem dinheiro para pagar os 14 mil médicos, né, que eles contrataram. Não tem, ou seja, é um negócio absurdo. Inclusive a PEC que nós estamos falando aqui, vai ajudar, inclusive, a salvar o final do governo Bolsonaro. Porque eles vão usar, acho que 23 bilhões, né, com a aprovação dessa PEC para fechar o orçamento, fechar o governo deles. Então, assim, eu acho que eles também têm interesse agora que a PEC seja aprovada. Aproveitar para agradecer todo mundo que comentou aqui também, a Veranise, que está sempre com a gente, o Black Anarquista, que está sempre com a gente, o Reinaldo Lopes, todo mundo aqui, que está aqui com a gente no Fórum na Copa de hoje, pedindo para vocês, inclusive, colaborarem com a Fórum, né? A Fórum precisa de muita ajuda para pagar processos urgentes, então fica aí o link para vocês, benfeitoria.com/projeto/ajude a Fórum. Lá no site da Fórum vocês também encontram mais informações sobre o auxílio
que a Fórum precisa para continuar existindo nesse canal importante de mídia contra-hegemônica. Deputado, eu vou falar com o senhor agora sobre uma colega sua lá de parlamento. Não é uma das melhores colegas, né, mas é uma colega de parlamento reeleita, inclusive. A deputada Carla Zambelli foi hoje fazer um choro impresso nas redes sociais, reclamar sobre a decisão do Alexandre de Moraes de não devolver as redes sociais dela, né? O ministro determinou uma multa no valor de R$20 mil para cada vídeo ou para cada mensagem, publicação que ela faça em outros perfis atentando contra a democracia. Aí, hoje, a Carla Zambelli, a pistoleira aqui do Campo Belo, em São Paulo, postando... hoje ela postou um vídeo reclamando sobre essa decisão do Alexandre de Moraes. Vamos ver. Olá, pessoal. Aqui é Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo, eleita com quase 1 milhão de votos em todos os municípios do estado de São Paulo. Acabou de sair uma decisão do senhor Alexandre de Moraes, monocrática, dizendo que definitivamente não vai devolver as minhas redes sociais, que somam quase 10 milhões de seguidores. Entre essas redes sociais está, inclusive, meu LinkedIn, minha rede profissional. E ele estipulou também uma multa de R$20 mil para cada vídeo que eu fizer, que eventualmente eu esteja atentando contra o Estado Democrático de Direito ou a Justiça Eleitoral. Bom, como a gente nunca sabe como o Alexandre de Moraes vai interpretar os nossos vídeos, esse provavelmente é o último vídeo que eu faço para vocês até que isso se reverta. Até que essa situação se reverta de alguma maneira. Além disso, ele mandou bloquear contas aleatórias de apoiadores, de pessoas, cidadãos, que divulgaram vídeos meus. Ou seja, mais um motivo para eu não publicar vídeos meus, não divulgar vídeos meus, porque essas pessoas correm o risco de terem suas contas bloqueadas. Realmente ele conseguiu. Conseguiu praticamente calar uma deputada, a deputada mulher mais votada do Brasil. O Alexandre de Moraes não cansa de me fazer gostar dele, o que é um terror. Mas, deputado, como é que o senhor vê não só a Carla Zambelli, mas outros deputados federais eleitos e reeleitos agora para essa gestão que começa em 2023, usando as redes sociais para continuar incentivando o golpismo, fake news, etc.? Mas uma coisa, só emendar uma junto, se o senhor já responde junto, deputado, também se o senhor acha que se tem chances de avançar ações que foram protocoladas contra a Carla Zambelli no Conselho de Ética, depois daquela cena que o De Luca citou aí, dela sair armada no meio da rua, né? O senhor acha que tem alguma chance até mesmo de cassação do mandato dela nessa retomada aí da legislatura em 2023? Primeiro que eu também fiquei aqui comovido com o vídeo dela, né? Nossa, nem parece aquela pistoleira correndo atrás da pessoa, faltando 2 dias para as eleições, coisa horrorosa. Mas, primeiro, eu quero parabenizar o ministro Alexandre de Moraes. A decisão é acertadíssima. E eu acho que decisões como essa têm que acontecer contra qualquer, seja parlamentar, qualquer pessoa que atenta contra o Estado Democrático de Direito, contra a Constituição, né, que pede golpe militar, enfim, tudo que a gente está assistindo aí. Ou seja, a Carla Zambelli e alguns outros parlamentares, né, que seguem a mesma orientação dela e do bolsonarismo, precisam ser punidos. Eles não têm limites. Essa é a verdade. O que nós estamos assistindo nesses fechamentos de rodovias, eles são criminosos, são verdadeiros criminosos, né? Eles estão querendo parar o país, querendo impor um resultado que eles não obtiveram. Vocês falaram no início, nós já comentamos aqui, que fizeram de tudo para comprar as eleições, mas a maioria do povo brasileiro disse não, e eles precisam respeitar essa decisão. E o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do Alexandre, tem feito, né, tudo aquilo que deve ser feito para garantir o Estado Democrático de Direito. E eu também, né, como parlamentar, vamos trabalhar nesse sentido, e achamos que o Conselho de Ética tem que tomar providência, sim, nesse sentido. O parlamento tem limite, as pessoas não podem achar que chega no parlamento e pode tudo, ou seja, falar tudo, né, tudo que acha que deve falar, incentivar crimes, incentivar as pessoas a tentar contra o Estado Democrático de Direito. Então, isso precisa ter limites, e os limites têm que ser dentro
das regras do parlamento. Eu acho que o Conselho de Ética tem que ser, né, acionado nesse sentido, e nós vamos trabalhar nesse sentido para que sirva de exemplo, né, que atitudes como a da Carla Zambelli e de outros aí que a gente tem visto não aconteçam e que a gente possa ter, a partir do ano que vem, um parlamento, né, cuidando dos interesses do país, e não fazendo essas anarquias que a gente assiste no dia a dia do bolsonarismo do país. Vamos falar um pouquinho sobre Copa do Mundo agora. A gente vai agora falar um pouquinho sobre os resultados de hoje. Eu sei que o deputado está com uma vida corrida aí na transição, e além do mandato parlamentar, mas deve dar para ver um joguinho ou outro, acompanhar um pouquinho de cada jogo. A gente teve de pouquinho em pouquinho dá para assistir, né? A gente teve hoje mais 2 jogos. Eu acertei 100% dos resultados. Ana Prestes está aqui para comprovar que eu acertei todos os resultados de ontem. E acho que o mais inesperado, a zebra da Copa até agora, né, dessas oitavas de final, foi a eliminação da seleção da Espanha, que tinha goleado na primeira rodada da Copa do Mundo a seleção da Costa Rica por 7-0, foi eliminada pela seleção de Marrocos nos pênaltis hoje, depois de empatar no tempo normal. Não tem um vendedor de shawarma pobre hoje, lá em Rabat, não tem ninguém que não esteja fazendo festa. Gui, mostra pra gente aí a festa dos torcedores marroquinos lá na capital. Obviamente, teve até motociata, hein? Bolsonaro deve estar. Teve, mas essa, assim como tem o Paulo Guedes do bem, essa é a motociata do bem, é a motociata com da certeza festa dos torcedores marroquinos, né? A primeira vez que a seleção de Marrocos consegue avançar para umas quartas de final. Eles já tinham conseguido avançar pela primeira vez na sua história na Copa de 86, quando tinham chegado até as oitavas de final, agora conseguiram avançar para as quartas de final, o maior resultado da história do Marrocos em Copas do Mundo. Tem um comentário aqui, não precisa mostrar não, Gui, mas a pessoa falando, Copa do Mundo, gente, o nome do programa é Fórum na Copa, não sei se vocês notaram, mas a gente fala sobre política, mas o nome do programa é Fórum na Copa, e é na Copa do Mundo. Então a gente fala bastante sobre política também, mas falando, obviamente, também sobre os aspectos geopolíticos, sociais dessa derrota, dessa Copa do Mundo e de todos os resultados que a gente tem aqui nessa Copa do Mundo. Eu queria puxar a Ana para a conversa aqui com a gente. A Ana já falou, deu um spoilerzinho sobre isso ontem, quando ela deu os palpites dela falando sobre o Saara Ocidental. A gente tem uma trendzinha que saiu no Twitter hoje falando exatamente sobre isso, falando sobre essa situação do Saara Ocidental, como quando a Espanha saiu lá do Marrocos, né? A Espanha foi uma invasora no Marrocos, né? Por muito tempo, eles deixaram o Saara Ocidental em um limbo político, e aí o Marrocos ocupou o Saara Ocidental. Eu queria que a Ana falasse um pouquinho para a gente sobre isso. É verdade, eu tenho sentimentos contraditórios com o Marrocos. Por conta disso, é claro que a gente sempre fala aqui no Fórum na Copa, a gente fala de Copa, mas a gente fala de políticas na Copa, viu, gente? Pode ficar com a gente aqui na audiência. A gente não pode deixar, né, de lembrar que uma coisa é governo, Estado, outra coisa é o povo. A gente tem que lembrar disso, né? Então, essa festa do povo marroquino é muito genuína, é muito forte, é muito bonita. Mas qual é a ressalva que a gente tem com o Marrocos? O reino do Marrocos mantém colonizado aquele que é considerado praticamente o último povo colonizado do mundo, que é o povo do Saara Ocidental, que está na parte sul do Marrocos,
e que é uma região rica, rica em magnésio, fósforo, vários recursos naturais. Então, há um interesse econômico do Reino do Marrocos sobre esse povo, mas é um povo que vive cercado e em cima do maior campo minado do mundo, dos maiores campos minados do mundo, com muro, com tudo de pior que se pode imaginar de violação de direitos humanos e de opressão a um povo. Então, sempre que a gente fala do Marrocos, tem essa ressalva. Mas é óbvio que a festa do povo marroquino, que foi, de uma forma geral, um povo colonizado pela França, pela Espanha, numa certa região, né? Depois a gente pode até falar também sobre isso, tem uma relação ali com a Espanha também, de quem foi colonizado pela Espanha. É um povo que apoia a Palestina. Vocês viram que tem uma foto? Não sei se a gente vai mostrar essa foto aqui da comemoração ali no final. Eles estão com a bandeira da Palestina, ou seja, eles apoiam esse outro povo que está sofrendo um apartheid a partir de Israel, que é o povo da Palestina. Mas, realmente, esse caso do Saara Ocidental é uma bandeira que eu sempre levanto, porque é um dos últimos, se não o último povo colonizado do mundo e que sofre muito na mão do rei do Marrocos. Eu vi que hoje, inclusive, né, fora esse contexto que a Ana passou, tem também a questão que, por conta da ocupação espanhola no Marrocos, hoje, uma das maiores populações imigrantes no Marrocos, na Espanha, é justamente de marroquinos, né? E, é muito próximo, né, gente? E aí, hoje, inclusive, a Polícia Nacional da Espanha até entrou em estado de alerta, temendo aí confrontos após o resultado dos jogos, né? A gente ainda não tem nenhuma notícia nesse sentido que tenha havido, mas houve essa tensão pré-jogo, né, de que pudesse haver algum tipo de conflito por conta de toda essa tensão geopolítica e da forte presença de marroquinos na região, né. A única passagem terrestre, né, as únicas 2 passagens terrestres que há do continente africano para o continente europeu é justamente através do Marrocos. A Ceuta e Melilla, né? São os 2 escravos europeus lá. Exato. Né? Tem toda uma história do Marrocos, por exemplo, na época da Guerra Civil Espanhola, né? Da vinda dos espanhóis também para se refugiar no Marrocos. Ou seja, é uma história de muita interseção entre a Espanha e o Marrocos, tanto cultural, uma interseção cultural fortíssima, como também de tensão colonial ainda que perdura, né? Ótimo. A gente tem a foto aí, ó, essa foto que a Ana falou, a foto dos marroquinos com a bandeira da Palestina. É uma bandeira muito comum, né, da gente ver lá nos jogos da Copa do Mundo, em especial quando países árabes estão jogando. Os torcedores levam as bandeiras, os jogadores também, em muitos casos, mostram a bandeira do Estado palestino. De Lucas, só o Hulk que não sabe que é essa bandeira da Palestina, né? Exatamente, isso aí que não descobriu. Aí ele falou assim, aquele moço com a blusa verde e branca, ele falou alguma coisa assim, né? O rapaz que segurou o filho, o neto do Tite, não lembro, que estava com a bandeira, era um palestino, né? Estava com a bandeira da Palestina. Deputado, aqui a gente tem uma tradição de sempre torcer para países desse eixo oprimido do mundo, né? Então a gente tem sempre essa tendência. Eu queria saber se o senhor também torce para esses países quando eles estão jogando na Copa do Mundo, e aproveitar para emendar uma pergunta para o senhor que tem relação também com relações internacionais, né? A gente viu durante muito tempo o governo Bolsonaro destruindo as relações internacionais do Brasil, em especial com esses países, né? Criou novamente uma relação tipo de subserviência com outros países, como Estados Unidos, por exemplo, e as relações que o governo Lula tinha construído, por exemplo, lá no seu governo 1 e 2, acabaram sendo destruídas com países árabes, com países africanos. Queria saber se o senhor torce para esses black horses, como chamam nos Estados Unidos, né, para esses cavalos azarões, e se também, como é que o senhor vê essa perspectiva em relação à política de relações internacionais do governo Lula com esses países? Eu acho que nós vamos recuperar tudo isso, né? A gente já viu na COP aí como foi a ida do Lula lá, todos os líderes mundiais querendo falar com ele, pedindo audiência, a gente tem sentido isso, assim, nós vamos recuperar tudo isso. Eu acho que desse ponto de vista vai ser muito bom, nós vamos recuperar com certeza espaços importantes para intercâmbio, para comercializar nossos produtos, para abrir novas divisas para o Brasil.
E a Copa do Mundo também é um espaço importante. Quando a gente torce aí pelas minorias, aí pelos os países que não têm tradição, né, como o Marrocos hoje derrotou a Espanha, a gente é um pouco da gente torcer contra os nossos principais adversários lá na frente. Então, a Espanha perder, a Argentina perder, a Alemanha ser eliminada, enfim, o brasileiro sempre vai torcer por esses resultados. Esperamos que eles venham mais, né? Não contra a gente, né? Então, amanhã não, que dia que nós vamos jogar de novo agora? Sexta-feira. Sexta-feira, né? Contra a Croácia, isso mesmo. Então, esperamos que a gente possa superar, ser campeão, estamos torcendo muito aí, até porque a gente ficou um pouco receoso da camisa, tanto os bolsonaristas usar a camisa da seleção. Acho que a gente perdeu um pouco do interesse pela Copa, que está sendo recuperado agora, depois da vitória do Lula, né? O Lula já vestido a camisa da seleção, assistindo, isso está devolvendo para todo o povo brasileiro, né, a admiração pela nossa camisa verde e amarela, que foi usurpada aí a bandeira, a camisa, pelos bolsonaristas, pelos fascistas, mas nós vamos recuperar ela agora. Uma boa forma de recuperar é sendo campeão, para que todo o povo brasileiro possa comemorar juntos, né, essa vitória do Brasil na Copa, e também essa recuperação das relações internacionais que o Lula, com certeza, sabe fazer como ninguém, e do país vamos voltar a ser protagonistas de novo, pode ter certeza, não só no futebol, mas na política externa como um todo, principalmente na ambiental. Antes do Ivan trazer outro tema, só ler aqui 3 comentários rapidinho. A Yara Santos Cordeiro lembra que Copa é política também, tudo é política, viu, Yara? Copa, futebol, tudo é política, a política está em tudo, e a gente traz isso aqui no Fórum na Copa todos os dias. Obrigado pelo comentário. E a Leila Araújo, que está lá na Espanha, aparentemente, diz pra gente: aqui na Espanha foi um chororô, meu filho está inconsolável, menos mal que ele é meio brasileiro. E ela lembra também que os marroquinos são muito discriminados lá no Marrocos. Também na França, né, a gente teve aquelas cenas na França, na Bélgica, a comunidade de marroquinos que vive nessa região, Espanha, França, Bélgica, Holanda, é muito grande. E, obviamente, esses africanos que vivem na Europa são muito discriminados, né? A xenofobia é muito grande lá na Europa. A gente falou isso, inclusive, com a Joana Maranhão aqui no domingo, mas aí ficou registro também da Leila, que está lá na Espanha, trazendo para a gente. Ivan. Isso aí, falando sobre esse fato de Copa ser política também, e ainda sobre seleções africanas, né? Tem um fato que vem chamando a atenção desde ontem, que é o seguinte: um jogador senegalês, que é o Ismail Assar, Senegal, que foi eliminado da Copa, né? Ele fez um gesto, isso foi na semana passada, mas está aí o gesto dele. Mas eu acho que pouca gente viu esse gesto, porque boa parte da imprensa tradicional aqui do Ocidente meio que ignorou esse protesto, né? Todo mundo viu o protesto da Alemanha, né, dos jogadores colocando a mão na boca contra a opressão do Catar contra os LGBTs, né? A gente viu protestos de outras seleções, mas esse aí passou meio despercebido, e agora está vindo um pouco mais à tona, né? E o que quer dizer esse protesto do jogador do Senegal? Esse gesto foi feito no jogo contra o Equador, depois que ele fez um gol, né? E esse gesto, como vocês podem ver, ele cobre o rosto com uma das mãos, e na outra ele faz um gesto como se estivesse apontando uma arma para a cabeça, né? Esse gesto não foi inventado por ele já havia sido feito por outros jogadores africanos, né? Mais especificamente pelo jogador congolês Cédric Bakambu, né? Em fevereiro do ano passado. E esse gesto é para denunciar o descaso do mundo com relação aos conflitos e aos massacres que acontecem recorrentemente em países africanos, principalmente relacionados aos conflitos no Congo, né, que são muito mal noticiados pela mídia ocidental. Eu me recordo, inclusive, no início da invasão russa na Ucrânia, que naquela mesma semana estava acontecendo um ataque de drones no Congo, e aquilo não estava sendo noticiado, e toda a imprensa com os olhos voltados lá para a Ucrânia, né? E essas guerras continuam acontecendo, e o protesto do jogador vai nesse sentido. Quero até passar a palavra agora para a Ana Prestes para falar um pouco sobre essa situação de conflito nos países africanos e como o Ocidente ignora isso, esconde isso de alguma maneira, né? Não à toa que esse protesto do jogador não ganhou tanto destaque como o protesto dos alemães, por exemplo, né? É verdade.
Você vê que quase tudo que acontece ali no cenário, no palco do gramado, chama muita atenção. Até contestação da dança do Brasil está tendo, né? Das dancinhas dos jogadores brasileiros está tendo. Foi dado muita visibilidade ao gesto dos alemães de taparem a boca, ou dos ingleses de se ajoelharem, e dos iranianos de não cantarem o hino. Agora, me chamou a atenção realmente que esse protesto ele não foi comentado, você não viu quase comentário sobre ele, e ele está se referindo justamente a uma denúncia com relação às guerras que acontecem na África. Eu estava vendo até quem começou esse protesto foi justamente um congolês jogador, que foi o Cédric Makambu, que joga pelo Olympique de Marselha, e parece que o Romeu Lukaku, que até a Joana Maranhão falou dele aqui para gente, no dia que ela veio, ela falou que o filho dela era muito fã, né, do Lukaku, também já tinha feito. O Lukaku ele é descendente de congoleses, se eu não me engano. Ou seja, existem vários países na África em que você tem processo de genocídio, de guerra, seja pela ação de grupos tipo Boko Haram, seja pelo que estava acontecendo até muito recentemente na Somália, no Congo, no Sudão. São processos que são a omissão, né, por parte do Ocidente para ajudar a resolver, quando não estimulam por interesses, muitas vezes interesses de extração de recursos. Aí tem guerra de diamante, tem guerra de marfim, tem tudo que vocês puderem imaginar de guerra. E realmente esse protesto ele não é dado visibilidade. Aquela questão que a gente já falou aqui em vários programas, das contradições que acontecem nessa Copa e que dão oportunidade, inclusive, da gente conversar sobre isso aqui no programa e conversar com o pessoal que nos acompanha sobre tensões que acontecem pelo mundo que podem ser visibilizadas através da Copa, e a gente que seria importante que fosse dado um tratamento igualitário aí, equitativo, né, essas manifestações. Pois é. Bom, e ainda falando de Copa, né, agora eu queria trazer para o deputado comentar também. Ontem o ex-presidente Lula prestou uma homenagem ao Pelé, né? O ex-presidente, presidente eleito Lula, né? Eu tenho mania de ficar falando ex-presidente porque eu cobri tanto, né, essas eleições e a gente fica com o ex-presidente na cabeça, agora é presidente eleito Lula, né? Enfim, ontem o presidente eleito Lula prestou uma homenagem ao Pelé. Ele gravou um vídeo, né, divulgado nas redes sociais. Vamos passar o vídeo rapidinho, depois eu queria passar para o deputado comentar também. Olha, foi muito importante a vitória do Brasil. Eu continuo achando que o Brasil pode ser o campeão do mundo se o pessoal jogar com a seriedade que jogou no primeiro tempo hoje. Todos nós temos que torcer para que o maior símbolo da seleção brasileira e do futebol brasileiro possa se recuperar e estar entre nós para comemorar a conquista do Hexa. Pelé, saúde para você. Enfim, passar a palavra para o deputado Paulo Guedes. O senhor tem acompanhado essa situação do Pelé, né, deputado? Como o senhor tem visto essas manifestações, não só do presidente eleito Lula, como da torcida brasileira, todas essas homenagens, nesse momento de Copa do Mundo, que é muito simbólico, né? Eu acho que o presidente Lula, inclusive, ele vem ressaltando essas homenagens até para trazer um pouco de volta essa imagem da camisa da seleção brasileira, desse grande nome que é o Pelé, né, trazer de volta essa coisa da identidade nacional que tanto se perdeu no bolsonarismo, né, e o Pelé representa isso muito bem, né, deputado? Com certeza, o Lula aparece ali vestido com a amarelinha e tudo, e quando ele fala do Pelé, né, o Pelé é um símbolo, né, é um ídolo não só nosso, mas do mundo inteiro, e passa uma imagem boa, uma imagem de que para o mundo, né? Ou seja, da solidariedade, né? Do amor, da paz, né? Ao contrário do que a gente tem visto nos últimos 4 anos no Brasil, né? Quando as pessoas que vestem a camisa verde e amarela vão para as ruas, né? Atentar contra o Estado Democrático de Direito, pedir o fim do fechamento do Congresso, enfim, tudo aquilo que esses 4 anos eles tentaram, né? Tirar esse símbolo do povo brasileiro, se apropriar disso. Eu acho que quando o Lula fala do Pelé, o Lula vai torcer, vestir dessa camisa, devolve todo esse otimismo
ao povo brasileiro. E mais do que isso, a gente recupera um símbolo que é de todo o nosso povo, e não apenas de uma bandeira política. Eu acho que os bolsonaristas deviam inventar um partido para eles, um símbolo para eles, e devolver a nossa bandeira, a nossa camisa. É muita falta de criatividade, essa apropriação que eles fazem, né, da nossa camisa, da seleção e da nossa bandeira nacional. Já tomamos nas urnas, agora vamos tomar no dia a dia, vestindo, mostrando, né, torcendo, né, e referenciando ídolos como Pelé, que é um símbolo do Brasil. Mas eles estão devolvendo, já viu, deputado? Eles já estão dizendo que não é mais para usar verde e amarelo, é para usar só as cores militares agora, porque senão eles são confundidos com torcedores. Muito bem. Tomara que fizesse isso. Deixa a gente trazer mais um tema, a gente está chegando na partezinha final do programa. Uma jornalista está sofrendo ataques machistas por conta de uma pergunta que ela fez para o Richarlison ontem. A pergunta foi interpretada pelas pessoas como uma pergunta boba e tal, e que, se você prestar atenção, ela faz algum sentido, obviamente, né? Mas a jornalista da Globo, da Sport TV da Globo, está sofrendo ataques machistas desde ontem. A gente está com a matéria aí, né, Gui? Para mostrar isso. A jornalista da Globo, né, a jornalista Gabriela Ribeiro, já tinha sofrido ataques machistas nas redes sociais por conta de uma entrevista com o Endrick, do Palmeiras, depois de um jogo, e agora voltou a sofrer ataques e comentários machistas. Parece ser o caminho de todas as mulheres envolvidas no futebol, né, Ana Prestes? Olha, gente, não é fácil ser mulher nesse mundo do futebol, no mundo, como no mundo da política, né? Também, deputado, a gente está na luta aí para termos mais mulheres no parlamento. Felizmente, agora nós chegamos aos 18%, estamos quase nos 20% de mulheres na Câmara. Esse ano faz 90 anos que nós conquistamos o direito ao voto aqui no Brasil, as mulheres. Nós elegemos 91 mulheres esse ano para a Câmara. Então, futebol, mesma coisa, não é fácil ser mulher. Tenho certeza que um bando de jornalistas homens já errou, já se equivocou, já fez perguntas muito, muito banais, já fez... E não tem esse tribunal, né? esse apedrejamento, né? Então, é mais uma mulher que a gente traz aqui. Já foram tantas, né, o Ivan, De Luca, que nós trouxemos aqui para denunciar, para dizer. Infelizmente, vai ser preciso ainda muita ação cultural, ação de educação, as campanhas e muita cotovelada nossa das mulheres para a gente se enfiar, a gente engolir esses sapos, mas continuar atuante. Que esses atos não sirvam de desestímulo, porque muitas ficam até desestimuladas, ficam deprimidas, acabam se afastando, como a gente tem casos na política também de mulheres que se afastam da política ou de outras áreas profissionais por serem cercadas de misoginia, de machismo, discriminação e esse tipo de tribunal que se monta hoje através das redes sociais, principalmente. Inclusive, acho que a FIFA precisa ser punida, né? Pelas mortes dos trabalhadores, pelos crimes contra os direitos das mulheres, né? Pelo cessamento da liberdade de expressão, ter mais critério nas escolhas de países para sediar o Mundial, né? A escolha do Catar, com todos os crimes contra a liberdade que a gente tem visto nessa Copa. Eu acho que, já que estamos discutindo aqui, eu acho que a FIFA precisa ser punida nesse sentido, para que a gente possa ter um critério melhor na escolha de países para sediar a Copa do Mundo. O Brasil fez isso muito bem aqui, né, em 2014, quando fizemos uma Copa que foi uma das mais elogiadas, né, pela organização, por tudo, né, pelo respeito a todos que vieram aqui. Enfim, eu acho que nós vamos nos preparar, quem sabe, futuramente, para sediar mais uma Copa. E dar mais exemplo para o mundo. E falando sobre... democracia e respeito. E falando sobre essa postura da FIFA, deputado, a gente teve um caso ontem que não deixa de envolver a FIFA, né? Afinal, a escolha da Copa em ser no Catar foi da FIFA, né? Ela que concordou em realizar o torneio num país que tem todos esses problemas, né? E ontem o humorista brasileiro Fábio Rabin foi preso no Catar, né? Tem um vídeo
bem chocante. Essa matéria mesmo que tinha piscado aqui na tela, se alguém puder colocar de novo, é isso aí. Fez um desabafo bem emocionado nas redes sociais após essa detenção dele. Tem essa matéria na Fórum. No meio dessa matéria tem um vídeo. Se alguém pudesse parar, depois a gente passa aqui. Mas o que aconteceu? Ele estaria alcoolizado, né, andando pelas ruas do Catar, e lá não pode beber. Ele foi preso, foi para uma sala com uma outra pessoa, e ele disse que estava com medo, inclusive, de ser executado, né? E que ele só não teria sido morto porque ele fez uma live ali na hora, gravou, né? E depois ele deu um depoimento bem emocionante sobre esse momento de prisão. Tá aí o vídeo, vamos assistir. No, I'm not close. This is the police. No, I'm not close. This is the police. Esse é só um pedacinho do vídeo, depois a gente coloca aqui o link da matéria para o pessoal acessar, tem outros trechos. Ele chora, ele diz que ficou com medo de ser morto, ele achou que poderia morrer no Catar, pelo simples fato de que ele estava bebendo com os amigos na rua e acabou sendo detido, e uma outra pessoa continuou presa lá, né? Enfim, é mais um exemplo entre os tantos que a gente já comentou aqui no Fórum na Copa, né, de atitudes arbitrárias aí de seguranças dos estádios, da polícia catar e mesmo da FIFA, né, contra torcedores, contra jornalistas, né, contra todo mundo que foge um pouquinho, minimamente, as regras impostas ali no Catar. Enfim, se eu quiser comentar sobre isso também, deputado. É um pouco do que eu falei e você seguiu, né, nessa mesma linha, né? Ou seja, acho que você escolher um país para sediar a Copa, ele tem que estar inserido dentro de um contexto de saber receber e de respeitar os costumes de outros países, né? Porque lá é proibido beber, então se lá é proibido beber, as pessoas que bebem vão para a Copa, né, não podem beber. Então, assim, é uma série de coisas de abusos, né? Não só nessa questão específica, mas de todas as outros abusos que a gente já ouviu falar durante a realização da Copa. Então, é por isso que eu volto a falar que a FIFA precisa ter critérios, né, para a escolha dos países que vão sediar os próximos mundiais. E que essas cenas que a gente assistiu e que o mundo inteiro está, né, você viu muitas pessoas, né, as seleções que às vezes se manifestou de alguma forma, colocando um bracelete, né, com as cores do arco-íris, outras não cantando o hino, enfim, todo mundo protestou de alguma forma. Então, fica aí, né, um puxão de orelha para a FIFA nesse sentido, para que essas cenas como essa não volte a acontecer, né, e que o respeito aos direitos humanos, né, de uma forma em geral, tem que estar nesse contexto, ou seja, um país que para construir 8 estádios, né, morreram-se 500 pessoas, né? Então, foram muitas atrocidades cometidas não só durante a Copa, mas também nas preliminares aí da construção dos estádios, foi muitas notícias negativas. Eu acho que serve de exemplo para a FIFA, para que a ONU, não sei qual órgão que pode aí opinar nesse sentido, né, qual tribunal que pode opinar nesse sentido, mas eu acho que a FIFA precisa ser punida nesse sentido. Alguma punição deve ter. Aproveitar para ler alguns comentários aqui. A Rita Mendes diz: o cenário para recuperar o orgulho do povo brasileiro não poderia ser melhor. Lula presidente e agora só falta o Brasil hexa, melhor dos mundos. Vai, Brasil! A Leila Araújo diz: gente, Lula tá tão bem que eu tô achando lindo. A Salete Farias falou: eu disse que ia embora, mas fui ficando e cá estou. Obrigado por ter ficado com a gente, Salete. Fique sempre, todas as noites. Estamos aqui falando sobre Copa e sobre política. Vocês viram, lá tem bastante assunto sobre as duas coisas. A Yara Santos falou: a melhor coisa na Copa até hoje foi ver a mulherada na arbitragem como comentaristas. Porém, um comentário... a gente teve a gente teve a primeira árbitra africana apitando, né? A primeira mulher negra apitando um jogo de Copa do Mundo masculino, o primeiro trio de arbitragem inteiramente feminino, composto inclusive por uma brasileira. Mas tem um comentário que chamou a atenção aqui. O Nivaldo Pereira disse: querendo ou não, o futebol sempre foi masculino. A Copa do Mundo feminina, elas não podem reclamar de pisarem nesse campo minado. Elas não podem reclamar, Ana Prestes?
Não só podem, como devem. Gente, que absurdo. Olha, fiquei indignada, viu, Nivaldo? Eu concordei com os comentários seus, mas esse eu não curti muito, não. A Leila falou exatamente o que eu penso, que temos que reclamar sim. A Leila Araújo depois comentou que é uma questão profissional, nós temos direito de atuar em todas as profissões, e a profissão dela é ser jornalista, assim como na Copa Feminina também os homens trabalham como jornalistas, cumprindo vários outros papéis. Então, as mulheres, elas têm o direito de exercer plenamente, livremente, com respeito por parte de todas as suas profissões. Esse é um caso. É isso aí. Recado dado, concordo com a Ana e também com o comentário da Leila sobre isso. A gente está indo para o finalzinho do programa aqui, deputado. Acho que o deputado travou? Eu acho que o deputado travou. Travou e caiu. Isso. Vamos ver se o deputado consegue voltar aqui para dar os palpites dele, senão a gente agradece a presença do deputado aqui. A gente teve hoje, só para recapitular, minha seleção portuguesa vencendo por 6-1 a Suíça. Até alguém comentou. Feliz, Deluca, né, Deluca? Sua seleção venceu e você acertou o palpite ainda. O palpite exatamente. Difícil, né? Até alguém aqui comentou se eu era português. Eu sou, por acaso, também português, eu tenho dupla nacionalidade, minha avó era portuguesa, mas alguém falando aqui que a seleção de Portugal atropelou a Suíça e o Brasil teve dificuldade para vencer. Então, a gente ninguém dava nada pela seleção lusitana, talvez seja o caso da gente ficar de olho na seleção portuguesa a partir de agora. E aí a grande zebra, né, do dia, a seleção do Marrocos eliminando a seleção da Espanha, campeã mundial, nos pênaltis depois do empate em 0-0. A Espanha não acertou um pênalti, erraram as 3 cobranças, foram bizarras as cobranças da Espanha, e assim a Espanha deu adeus à Copa do Mundo do Catar. Temos agora nossos palpites para esta... É só na sexta-feira, viu? Mas eu vou ouvir hoje já para ficar registrados os palpites de vocês já para sexta-feira. A gente tem 2 dias de abstinência de Copa agora, né? Exatamente, nunca vivemos isso. Não sei como eu vou existir nesses próximos 2 dias sem Copa do Mundo. Mas a gente vai ter que fazer alguma coisa para, né, tentar sobreviver até lá. Antes a gente teve a abstinência dos 4 jogos, né? Eram 4 jogos em vários horários. Aí foi diminuindo. Agora 2 dias sem Copa, gente. A gente vai tentar sobreviver. Vai ter fórum na Copa aqui, viu? Não se preocupem. Continua fórum na Copa. Nesses 2 dias a gente vai estar aqui. Mesmo sem jogo, a gente vai estar aqui. Mas eu já quero os palpites de vocês para Croácia e Brasil. Aí, Ana, primeiro. Quem começa? Não, gente, só antes, uma notinha aqui. O Deluca ontem acertou muito a zebra. Ele acertou tudo. Ele acertou que ia ter pênalti. Ele acertou tudo que era possível e imaginável, assim. Então, eu ganhei esse registro. Eu, inclusive, joguei na Mega Sena ontem, já aproveitando essa boa onda. Vai que, né? Deixa eu perguntar, você apostou dinheiro nessa sugestão, Deluca? Deveria ter apostado, porque... Pô, ia dar uma grana, viu? Quem apostaria nessa vitória por pênaltis, né? Eu até falei que fiz pênaltis, mas errei no resultado, né? Mas eu acho que para o próximo Fórum na Copa, quando nós estivermos no Fórum na Copa, nós 3 aqui na Copa dos Estados Unidos, a gente vai fazer apostas esportivas aqui no nosso bolão. Ó, Brasil e Croácia, eu acho que vai dar 3-0 Brasil. A Ana é sempre do dinheiro, é sempre do muito gol. Ivan. 2-1 Brasil. Ó, o deputado voltou. Eu tive um problema, a minha conexão caiu aqui. Vocês estão me vendo aí? Eu tive que voltar em um outro aparelho e a imagem ficou invertida. Eu não estou vendo vocês, não sei se vocês estão me vendo. A gente está aqui bem ouvindo. E a hora do palpite, deputado. Croácia e Brasil, quanto? Quanto vai ser? 3-2 para o Brasil. Aí, ó, mais apertadinho. Ivan, Croácia e Brasil. 2-1 Brasil. Eu aposto... assim, essa última aposta que eu fiz em relação ao jogo do Brasil, eu disse que o Brasil ia sofrer, o Brasil goleou. Eu vou continuar apostando que o Brasil sofre. Eu acho que agora, se o Brasil vai ter mais dificuldade contra a Croácia, vou apostar no 1-0 para o Brasil nesse jogo. E o outro jogo que a gente vai ter na sexta-feira das quartas de final é Holanda e Argentina. Vou apostar uma vitória dos hermanos, né? Para mim, a Argentina continua favorita. Argentina 2-0 na Holanda. Ivan, suas 2 apostas. Eu ia apostar 2-0 também, mas só para não ficar igual, vamos de 2-1. Aposto na vitória da Argentina. Ana.
Ai, o Ivan roubou minha aposta. Pode fazer a mesma, não tem problema não. Eu acho que vai ser Argentina 2-1 também. Deputado Paulo Guedes. Argentina e Holanda. Argentina e Holanda. Eu acho que 2-2 no tempo normal e a Argentina vai ganhar nos pênaltis. Sofrimento para os argentinos. Aqui a Salete Faria está falando 2-1 da Croácia em cima do Brasil. A Salete quer ver a desgraça do povo brasileiro. A Lena Araújo, 2-1 para a Argentina. A Veranice, 3-0 para a Argentina. O Nivaldo, 3-1 para a Croácia. Meu Deus, Nivaldo. Meu Deus. A Lena Araújo falou aqui. O palpite dela também é 3-1 para o Brasil. Estamos registrando aqui os palpites de vocês também, pessoal. Eu quero aproveitar, deputado, para agradecer. A gente está chegando no final do programa, para agradecer a sua participação aqui e ao seu trabalho também lá na Câmara dos Deputados e na equipe de transição. Eu que agradeço aí a oportunidade, estou sempre à disposição de vocês e sempre que precisar é só chamar, viu? Um abraço, muito obrigado, Bíblia, muito obrigado a todos vocês aí pela participação, pelo esse bate-papo legal que tivemos aqui hoje. O senhor não fale, senão a gente vai chamar todo dia, viu? Hã? O senhor não fala, senão que a gente vai chamar todo dia. Pode chamar. Gostei. Viu? Obrigada, deputado. Um abraço, gente. Obrigado, deputado. É isso aí. Temos ainda dicas de cultura do Julinho Bittencourt para encerrar, né? Mais alguma coisa ou vamos direto para o Julinho, De Luca? Vamos para o Julinho, agradecendo de novo a sempre companhia agradável de Ivan Longo e Ana Prestes, para a gente encerrar aqui mais um Fórum na Copa. Amanhã a gente se vê aqui de novo, 7 horas da noite. Agora tem dica de cultura com o Julinho Bittencourt, que é para fechar o nosso programa, para vocês já se programarem para o que assistir, ouvir, ler, pesquisar amanhã. A gente fecha com a dica do Julinho. A gente se vê aqui de novo amanhã. Tchau. Meu, gente. Tchau, gente. Boa noite, queridos amigos do Fórum na Copa. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje eu estou com a camisa da gloriosa Portuguesinha Santista, em homenagem, é claro, à seleção de Cristiano Ronaldo e companhia, a seleção de Portugal. Né? A gente que tem uma colônia grande de portugueses, os patrícios queridos aqui no Brasil, eu aqui em Santos especialmente. E eu queria falar hoje sobre um grande compositor português chamado José Afonso, conhecido pelo mundo inteiro como Zeca Afonso. Foi uma espécie de Chico Buarque da França. O Zeca Afonso, infelizmente, morreu em 1987 com apenas 57 anos de idade, gente. Ele viveu durante alguns anos na infância em Angola e Moçambique, o que garantiu para ele uma profunda influência da música negra também, né? Ele gravou seu primeiro disco, Fados de Coimbra, veja lá, em 1953, vivia grandes dificuldades financeiras do período, né? Entre 62 e 68, o Zeca Afonso iniciou um período musicalmente muito rico, criando as suas primeiras músicas de intervenção, como dizem os portugueses. Ele fazia músicas, na verdade, músicas com cunho, conteúdo social, tal, músicas de protesto, né? Foi nesse período que ele conheceu seu amigo e guitarrista Rui Pato, um jovem estudante de medicina com quem viajou pelo país fazendo concertos em coletividades operárias, associações de estudantes, cineclubes, em todos os locais onde era chamado para usar sua canção contra a sanguinária ditadura salazarista de Antônio de Oliveira Salazar, chefe do governo português entre 1933 e 1968. Em maio de 64, o Zeca Afonso, olha só, essa história é bonita, hein, gente? O Zeca Afonso começa a atuar na Sociedade Musical Fraternidade Operária Grandolense, onde se inspirou para fazer a canção Grândola Vila Morena. Essa canção, a Grândola Vila Morena, ela foi proibida pelo regime ditatorial do Salazar, ela serviu de senha para a Revolução dos Cravos. Vocês imaginam que honra para um compositor é isso? Estava combinado com o movimento das Forças Armadas, o MFA, as Forças Armadas Revolucionárias de Portugal, naquele 25 de abril de 74, que quando a Rádio Renascença tocasse às 0h25, a música Grândola Vila Morena, esse era o sinal indicando que os rebeldes deviam ocupar os pontos estratégicos do país. Nas horas seguintes, a ditadura do Salazar desmoronou e desde então Portugal vive uma grande democracia. Né? Muito bonito, vale a pena vocês procurarem a Grândola Vila Morena, Terra da Fraternidade. É muito linda a canção. O Zeca Afonso faleceu em 1987. Ele foi vítima, gente, daquela esclerose lateral
amiotrófica, conhecida no Brasil aqui como ELA, né? Uma doença relativamente popular, aí, degenerativa. O funeral do Zeca Afonso ele foi uma comoção nacional, diz que tinha mais de 20 mil pessoas que foram no cemitério, nas ruas, acompanhar o cortejo, prestar tributo ao Zeca Afonso. É bom lembrar que o compositor e cantor Chico Buarque, o nosso Chico aqui, ele fez uma canção em homenagem à Revolução dos Cravos, que chama Tanto Mar, né? Ela foi composta em 2 versões, uma em 1975, que foi, é claro, censurada, e anos depois, em 1978, o Chico Buarque conseguiu relançar a canção com algumas pequenas alterações na letra, porque, segundo ele, a Revolução dos Cravos já tinha sofrido, já não era mais aquela mesma de 1975. Tanto é que ele diz na nova versão, já murcharam tua festa, opa! Bom, gente, é isso aí o que tinha para hoje. Um grande beijo a todos. E agora a gente tem um intervalo aí, né? A gente vai ter abstinência de futebol durante 2 dias, mas logo depois a gente volta com mais Fórum na Copa. Valeu!